Já entendi geometricamente como é que é um autovetor, um autovalor, então vamos tentar ver qual é o algoritmo para se calcular um autovalor. Primeiro o autovalor, depois o autovetor e o autoespaço, tá? Porque não é no olhômetro, eu vou olhar e ver quem ficou fixo, quem não rodou. Não, tem um algoritmo para isso. Então, seja primeiro uma transformação, né, de V em V, então operador linear, tá? Tal que essa dimensão desse espaço é N, ele é um espaço N dimensional. Se V é um autovetor, de T, então existe um lambda, que é o número, que é o fator, tal que T de V, quando eu pego V, um vetor Vzinho, e aplico na transformação, ele é elevado num múltiplo dele mesmo, tá? Esse múltiplo escalado pelo lambda. Se eu pegar esse lambda V e passar tudo para um lado só, a gente vai ter a seguinte expressão, que T de V, o V aplicado na transformação, é igual a menos lambda V. Só passei para o outro lado e invertei o sinal. E isso vai ser igual ao zero, tá? Porque eu tirei tudo, ficou o zero do meu espaço vetorial. Uma equação vetorial, matricial, na verdade, tá? Então, se eu pegar esse V, eu posso pegar esse V e escrever ele é um vetor, tá? Então eu posso escrever ele, em vez de escrever só o V, eu posso escrever ele da seguinte maneira, identidade vezes V, tá? A matriz identidade vezes V. A gente já sabe que essa matriz, a matriz identidade, ela é o que o próprio nome diz, a identidade. Então ela pega um vetor e leva nele mesmo. Então uma outra forma de escrever o vetor é, em vez de escrever só o V, escreve identidade vezes V, que vai ser a mesma coisa, vai cair no mesmo lugar que é o vetor V. Então só vou trocar a notação, em vez de deixar o V só, vou fazer identidade vezes V, tá? Para que isso? Para que eu possa transformar isso aqui tudo numa matriz só. Em vez de ficar fazendo por partes, pega a matriz, multiplica pelo vetor. Pega a matriz, multiplica pelo vetor, faz o seguinte, junta tudo numa matriz só, T menos lambda vezes a identidade, e depois aplica no vetor, tá? Então, cria uma matriz só toda, T menos lambda vezes a identidade, e depois aplica no vetor, tá? Isso continua igual a zero. Então, esse ID é o operador identidade. Por que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso para observar as seguintes características dessa matriz, tá? Esse vetor V, que é um autovetor, ele, no operador, na transformação, na matriz T menos lambda vezes a identidade, leva V em zero, tá? Então, quando eu pego V, jogo nessa nova matriz, isso vai para zero. Isso quer dizer, então, o quê? Que eu tinha um vetor V, que era um vetor não nulo, que estava sendo levado por essa transformação no zero. Então, isso quer dizer que esse vetor pertence ao núcleo dessa transformação. Lembra, quando a gente aprendeu o núcleo? O núcleo é aquele subespaço onde está todo mundo que vai para zero. E esse vetor V está indo para zero. Então, para essa nova matriz, essa nova transformação, o V pertence ao núcleo dela, tá? E se o V pertence ao núcleo, quer dizer que tem um vetor que não é o zero, que está indo para zero. Então, eu tenho um vetor que não é zero, que está indo para zero. Então, como consequência, eu tenho que essa transformação não é injetora, tá? Porque para ser injetora, a gente aprendeu isso também em transformação linear, para ser injetora, só o zero que pode ir no zero. E eu acabei de encontrar um vetor que não é zero, mas que está indo para zero. Então, T não é injetora. E se T não é injetora, ela não pode ser bijetora. Logo, ela não pode ser invertível. Ou seja, essa matriz não tem inversa, porque ela não é injetora.
Se ela não tem inversa, por propriedade de determinante, a gente sabe que toda matriz que tem inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, se ela não tem inversa, o determinante dela é obrigatório que esse determinante seja igual a zero. Então, o determinante dessa nova matriz T menos lambda I é zero sempre. Essa expressão, determinante dessa nova matriz T menos lambda I igual a zero, é chamado de equação característica, tá? É um ponto muito importante no problema de alto valor, tá? E o polinômio que esse determinante gera, né, o polinômio que aparece nessa equação característica, determinante dessa nova matriz T menos lambda I igual a zero, ele é dito um polinômio característico de T, e o interessante é que as raízes desse polinômio são exatamente os autovalores desse operador linear T, tá? Então, o segredo desse problema é encontrar esse determinante, que vai ser um polinômio, vai dar um polinômio, e encontrar as raízes desse polinômio. Quando eu encontro as raízes desse polinômio, eu estou encontrando os autovalores da minha transformação, tá? Então, esse é o primeiro passo para encontrar os autovetores, é encontrar os autovalores a partir desse determinante. Então, vamos fazer esse exemplo 1. Vamos fazer um exemplo 1 que vai tratar exatamente sobre encontrar os autovalores de uma transformação. Então, vamos fazer nosso primeiro exemplo. Então, seja T uma transformação de R2 em R2, determinada pela lei T de x, y é igual a 3x na primeira coordenada, 8x menos y na segunda coordenada. Determine seus autovalores, tá? Então, a chave para resolver um problema de autovalores está na equação característica. A equação característica que é determinada por determinante de T menos lambda I, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, o que a gente vai ter que, na verdade, fazer é resolver essa equação. Então, para isso, eu preciso encontrar a matriz T e preciso encontrar a matriz lambda I para fazer o determinante dessa matriz. Então, primeiro para encontrar T, né? Quem é T? Então, quem é T? A matriz de T. A matriz de T, a gente aprendeu que vai ter que ser, eu vou ter que pegar a minha transformação T. Essa matriz de T, repara que ele não está falando em base nenhuma. Então, é a matriz da base canônica para a base canônica. Então, eu vou pegar T no primeiro vetor da base canônica, como eu estou no R2, e depois T no segundo vetor da base canônica, porque eu estou no R2. Quando eu faço T de 1, 0, aplicando na lei da transformação, lembrando que a transformação é aquela lá de cima, T de x e y igual a 3x na primeira coordenada, 8x menos y. Então, T de 1, 0 vai ser 3 vezes 1 na primeira coordenada, 8 vezes 1 menos 0. Então, vai dar 3, 8. Já no segundo vetor da base canônica, essa transformação vai dar 3 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0, menos 1. Então, vai dar 0, 1. Quando eu escrevo isso na base canônica, eu vou encontrar os coeficientes da minha matriz. Então, escrevendo isso na base canônica, vai dar o seguinte: 3, 8, 0, 1. Porque na base canônica é sempre muito tranquilo de encontrar esses coeficientes. Logo, a minha matriz T vai ser igual. Primeira linha virou primeira coluna, 3, 8. Segunda linha virou segunda coluna, 0, 1. Tá?
Essa é a nossa matriz T. Repara que quando eu estou na base canônica para a base canônica, é muito fácil encontrar essa matriz, tá? Eu não preciso ir para esse sistema. Para encontrar a matriz T, eu posso fazer o seguinte. Pega na primeira coluna todos os coeficientes de x da transformação. Então, eu vou pegar aqui na transformação. Quem é o x da primeira coordenada? É o 3, x está multiplicando 3, então 3 fica aqui. Quem é o x da segunda coordenada? Quem está multiplicando x na segunda coordenada? O 8, então o 8 fica aqui, tá? Então é como se fossem os x, os coeficientes de x na primeira coluna e os coeficientes de y na segunda coluna. Então quem é o coeficiente de y na primeira coordenada? Ninguém, não tem y, então é 0. Quem é o coeficiente de y na segunda coordenada? Vai ser o menos 1, tá? Ah, deu diferente? Deu diferente porque eu fiz errado, né? Aqui dava menos 1 mesmo, então aqui tem que ser menos 1 e aqui tem que ser menos 1, tá? Então eu posso sair daqui da transformação direto para esse aqui, tá? Só colocando as coordenadas de x na primeira coluna, as coordenadas de y na segunda coluna, tá? Então, essa é a nossa matriz T. Encontrei minha matriz T, agora eu vou encontrar minha matriz lambda I. Vai ser lambda, o I é minha matriz identidade, 0, 1, 0, 0, 1. Então, a lambda I vai ser a lambda 0, 0 lambda, tá? Então, agora eu vou fazer o que eu quero, que é a minha equação característica. Eu vou fazer o determinante de T menos lambda I. Então, isso vai ser igual ao determinante de T. Quem é a matriz T? A matriz T é a matriz 3, 8, 0, menos 1. Quem é a matriz lambda I? É a matriz lambda 0, 0 lambda. Então, eu tenho que fazer a subtração dessas duas matrizes e calcular esse determinante. Então, isso aqui vai ser o determinante da matriz 3 menos lambda, 8, 8 menos 0, né? 0 menos 0, 0, e aqui menos 1 menos lambda. O determinante disso tem que dar 0. Então, é só calcular o determinante e igualar isso a 0. Então, a gente vai ter o seguinte, quando eu faço esse determinante, isso vai ser 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda, né? Menos 0 vezes 8. Isso aqui tem que dar 0. Ou seja, 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda igual a 0. E aí eu tenho que encontrar as raízes desse polinômio, que é muito fácil, né? Já está fatorado. Então, eu vou ter duas raízes aqui. Eu vou ter o seguinte, primeiro, a primeira expressão pode dar 0, então 3 menos lambda igual a 0. Ou seja, lambda igual a 3 é uma opção. Ou, para anular essa expressão, menos 1 menos lambda igual a 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que lambda igual a menos 1. Então, esse é o primeiro alto valor, esse é o segundo alto valor. Então, como conclusão, lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 1 são autovalores de T. Então, agora que já sabemos encontrar os autovalores, nós vamos ver como encontrar os autovetores e, consequentemente, os autoespaços de uma transformação linear, tá? Então, eu estou partindo do princípio que eu já encontrei meus autovalores, já sei todos eles quais são, tá? Então, como é que eu vou encontrar os autovetores? Simplesmente eu vou pegar aquela equação matricial que a gente
encontrou no início, que deu origem ao polinômio característico, tá? Então, a nova matriz T menos lambda vezes a identidade. Quando eu aplico no vetor, isso obrigatoriamente tem que dar zero. Para ser alto valor, tem que dar zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os lambda i's que eu conheci, tá? Encontrando as raízes do polinômio e vou substituir nessa equação matricial, tá? No lugar desse lambda, eu vou botar cada um dos autovalores que eu encontrei, tá? Quando eu faço essa substituição, eu vou obter um sistema linear de equações lineares, tá? Cuja solução desse sistema vai dar os autovetores associados e seus respectivos autoespaços. Então, se eu encontrei dois autovalores, vou pegar o primeiro autovalor, substituo na equação e vou encontrar uma solução. E aí eu encontrei o autovetor associado a esse autovalor. Depois eu vou voltar, vou pegar o outro autovalor, vou substituir na equação e vou encontrar uma outra solução. Isso vai ser o autovetor e assim sucessivamente. Tá? Quantos autovalores eu tiver diferentes são a quantidade de autovetores diferentes que eu vou encontrar. Então, basta substituir na equação matricial. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos pegar a mesma transformação do exemplo 1 e encontrar agora quem são os autovetores dessa mesma transformação. Tá? Então, vou já utilizar nosso resultado anterior para autovalores para encontrar os autovetores. Então, vamos para o segundo exemplo, né? Seja T de R2 em R2, a transformação linear transformada por T de XY igual a 3x na primeira coordenada, 8x menos y na segunda coordenada. Quais são os autovetores e autoespaços associados a essa transformação linear, tá? Note que esse exemplo é o mesmo exemplo anterior, tá? 3x na primeira coordenada, 8x menos y na segunda coordenada. Então, agora queremos encontrar os autovetores e os autoespaços associados à transformação, que é a transformação do exemplo anterior, né? Então, nós já sabemos que, do exemplo anterior, já sabemos que o lambda 1 é igual a 3 e o lambda 2, que é o segundo autovalor, é igual a menos 1, tá? Então, agora, o que a gente quer fazer? Encontrar o autovalor, um autovetor e um autoespaço é encontrar. Então, queremos encontrar um vetor V, tal que seja a solução, né? Que seja solução da equação T menos lambda I vezes esse vetor V, que tem que dar o zero do meu espaço vetorial, tá? Então, eu tenho que fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse lambda da expressão, primeiro por lambda 1, depois por lambda 2. Vou encontrar um resultado para lambda 1 e vou encontrar um resultado para lambda 2. Então, primeiro eu vou fazer para o lambda 1. Então, se lambda igual a 3. Então, se o lambda é igual a 3, eu quero construir essa matriz T menos lambda I. Isso vai ser igual a um vetor V vezes um vetor V, tem que dar o zero do espaço vetorial. Então, quem é essa matriz T menos lambda I? O T era 3, 8, 0, menos 1. O lambda I, agora o meu lambda é 3, vai ser 3, 0, 0, 3. Isso aqui vezes um vetor V, que eu não sei quem é. Como eu não sei quem é, eu vou botar x, y. Tem que dar o zero do meu espaço vetorial, que é o R2. Então, vai dar 0, 0. Então, a nossa matriz vai ser a seguinte. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. Menos 1, menos 3, menos 4. Vezes o vetor x, y. Isso vai dar
tem que dar o vetor 0, 0. Eu quero descobrir qual x e y eu tenho que ter para que isso seja 0, 0. Então, agora é só resolver um sistema. Linha vezes coluna. Então, vai ficar 0x mais 0y igual a 0. Segunda linha vezes a coluna. Então, vai dar 8x menos 4y igual a 0. Repara que essa linha morre, porque é tudo 0. Só fiquei com essa linha. Então, a minha solução está aqui. Eu vou ter que 4y igual a 8x, ou seja, y igual a 2x. E essa é a única solução que eu encontrei para o meu sistema, tá? Então, agora eu vou montar o meu, com base nesse resultado, vou montar meu espaço. Só consegui encontrar isso, não consigo encontrar nada mais do que isso, porque toda uma equação zerou. Então, o autoespaço associado a lambda 1, que é igual a 3, vai ser o V de 3, que vai ser igual. Vou olhar. Existe alguma restrição para x? X igual a alguma coisa? Não. Então, o x fica x mesmo. Existe alguma restrição para y? Y igual a uma coisa? Sim. Y tem que ser igual a 2x. Então, no lugar de y, vou botar 2x. Isso para qualquer x real. E aí é igual a gente viu em espaço vetorial lá no início do curso. Coloca em evidência esse x e aí vai aparecer o autovetor correspondente, tá? Então, esse vetor que aparece aqui é o autovetor do nosso espaço. Então, o autoespaço é esse aqui, x, 2x, e o autovetor associado a lambda 1 igual a 3 é o vetor 1, 2. Então, isso o que quer dizer? Quer dizer que por essa transformação, quando eu pego o vetor 1, 2, ele é fixo pela transformação, ele não roda, ele fica paradinho ali, tá? O máximo que acontece com ele é ser escalado por 3, ele sempre vai no triplo dele. Então, o 1, 2 é o autovetor. Agora eu vou tentar encontrar o segundo autovetor. Já tenho o segundo, com base no segundo autovalor, que era o lambda. Então, vou botar aqui, se lambda igual a menos 1, eu vou encontrar o segundo autovetor. Então, já sei o esquema, que é o seguinte. Tem que ser T, tem que resolver o seguinte sistema. T menos lambda I vezes um certo vetor V tem que dar o zero do espaço. Então, o meu T é 3, 8, 0, menos 1. Meu lambda I vai ser, meu lambda agora é menos 1. Então, vai ficar menos 1, 0, 0, menos 1. Isso aqui, vezes um vetor xy, tem que dar 0, 0. Então, aqui a gente vai ter a seguinte matriz, né? 3 menos 1, 4. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. E 1 menos 1, vai ficar 1 mais 1, vai ficar menos 1 mais 1, vai ficar 0. Isso vezes xy igual a 0, 0. Então, resolvendo esse sistema, a gente vai ter o seguinte, vai ter que linha vezes coluna, 4x igual a 0. Depois, segunda linha vezes coluna, 8x igual a 0. Então, o que está dando aqui, na verdade? Está dando, as duas equações estão dando o mesmo resultado, que é o seguinte, x igual a 0. E só isso que eu consigo, porque o y foi eliminado do sistema. Então, esse é o máximo que eu vou conseguir. Então, com isso, eu vou conseguir definir primeiro meu autoespaço.
O alto espaço V associado ao alto valor menos 1 vai ser igual. Vou olhar. Tem alguma restrição para x? Tem alguma lei dizendo x alguma coisa? Tem. X tem que ser igual a 0. Agora, para y, tem alguma restrição para y, né? Dizendo y tem que ser alguma coisa? Não. Então, y é livre. Tá? Então, com isso, se eu coloco esse alto espaço, a letra em evidência, vai aparecer o alto valor. Então, alto vetor associado a lambda igual a menos 1 será o vetor 0, 1. Então, o que isso quer dizer, né? Alto espaço e alto vetor, né? O alto espaço vai ser o espaço 0, y, e o alto vetor vai ser o vetor 0, 1. O que quer dizer? Quer dizer que o vetor 0, 1, quando eu aplico na transformação, ele fica fixo. Ele não roda, tá? Ele só inverte a orientação, mas ele não roda. Ele é fixo na transformação.